Olá, meus alunos, minhas alunas, queridos amantes do direito constitucional, colados com o LD toda hora é hora, todo lugar é lugar, para aprender um pouquinho de direito constitucional, juntos no projeto 365, 365 vídeos diários de direito constitucional, explorando o nosso tripé da aprovação: a Constituição Federal, a doutrina constitucionalista e a jurisprudência do STF. E hoje eu quero falar de mais um ponto de classificação das constituições. Classificação quanto à alterabilidade, quanto à estabilidade, quanto à mutabilidade, absolutamente a mesma coisa. Então, quanto à alterabilidade, as constituições pelo mundo podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis, semirrígidas e ainda tem uma classificação interessante que é a classificação superrígida. Então vamos lá. Uma constituição imutável é aquela que não admite alteração. O próprio nome diz, é uma constituição imutável, que não será alterada, não tem a possibilidade de alterar uma constituição que é classificada quanto à estabilidade em imutável. Então essa é a marca. Constituição imutável não admite alteração. Já uma Constituição rígida admite alteração, mas exige um processo legislativo mais rigoroso, mais qualificado do que aquele exigido para a alteração da legislação ordinária. De que exemplo? A nossa atual Constituição, porque o artigo 60 exige que a proposta de emenda à Constituição tramite nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. E, para ser aprovada, tem que alcançar o quórum de 3/5 dos votos em cada um dos turnos de votação. Então, o processo legislativo para alterar a nossa Constituição, ele é mais rigoroso do que aquele exigido para alteração da legislação ordinária. Portanto, a nossa Constituição atual é rígida. Mas pelo mundo pode existir também constituições flexíveis, que são aquelas que podem ser alteradas pelo mesmo processo legislativo da legislação ordinária. Já uma Constituição semirrígida, também chamada de semiflexível, absolutamente a mesma coisa, ela tem uma parte que é rígida e uma parte que é flexível. Ela é semirrígida, parte flexível, como ocorreu, por exemplo, na nossa Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, a nossa Constituição Imperial. A parte materialmente constitucional era rígida e a parte formalmente constitucional era flexível. Então, se tinha uma parte rígida e uma parte flexível, aquela Constituição de 1824 é classificada como semi-rígida ou semi-flexível, absolutamente a mesma coisa. Tá legal? Então, já falamos das constituições imutáveis, rígidas, flexíveis e semi-rígidas. Mas é importante trazer para fechar esse tema uma classificação que é própria do Alexandre de Moraes, esse brilhante doutrinador que é ministro do Supremo. Alexandre de Moraes diz que a nossa atual Constituição, na verdade, ela é super rígida, porque ela é mais do que rígida. Ela, como regra, é rígida, porque para alterar exige um processo legislativo mais dificultoso, mas ela tem um núcleo imutável. Então ele observa que ela é mais do que rígida, ela é super rígida e realmente tem esse núcleo imutável que está lá no artigo 60, parágrafo 4º, as nossas cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Então, ele tem razão. A nossa Constituição é mais do que rígida, ela é super rígida por possuir um núcleo imutável. Ah, mas LD, há pouco você falou que a nossa Constituição é rígida, então como é que eu vou levar para a prova? Da seguinte maneira: de maneira geral, a nossa Constituição é rígida. Então, se a prova cobrar diretamente, quanto à estabilidade, mutabilidade, alterabilidade, a Constituição Federal de 1988 é rígida, pode cravar. Porque assim diz a doutrina majoritaríssima. Mas, se a banca quiser esse posicionamento específico do Alexandre de Moraes, vai dar esse norte. Parte da doutrina. Muito embora a doutrina majoritária diga que ela é rígida, parte da doutrina entende que ela é super rígida por possuir um núcleo imutável. Aí a gente marca certo também. Beleza, minha gente? Então, classificação quanto à estabilidade, mutabilidade, alterabilidade,
tudo a mesma coisa. Imutável, rígida, flexível, semi-rígida, também chamada de semi-flexível, e Alexandre de Moraes diz que a nossa Constituição é super rígida. Beleza? Fechou? Tamo junto? Curtiram? Então deixa o like, compartilhe o vídeo com os amigos. Se não é inscrito, inscreva-se e ative a notificação e fique colado com o LD nesse projeto 365, 365 vídeos diários de direito constitucional. Tamo junto?